E se uma das histórias mais chocantes do Brasil não tivesse terminado do jeito que todo mundo acredita? Pode parecer absurdo, não é? Pensar isso em pleno 2026. Mas essa pergunta voltou a circular com força depois de uma revelação inesperada. Um passaporte em nome de Elisa Samúdio, com a foto dela, tudo certinho, oficial, foi encontrado fora do Brasil. Um detalhe aparentemente simples, mas que trouxe teorias antigas, mexeu com convicções e trouxe de volta um "e se?", que nunca desapareceu por completo. O caso que marcou o país gerou condenações e virou um símbolo de um crime que sempre teve uma ferida aberta. O corpo de Elisa nunca foi encontrado. E quando surge qualquer novo elemento num caso assim, a internet faz o que faz sempre. Questiona tudo de novo. O que realmente esse passaporte significa? Quem encontrou esse documento? O que dizem as autoridades? E como que a mãe da Elisa reagiu a essa descoberta? Nesse vídeo a gente vai conferir tudo o que está acontecendo, separar o fato de especulação e entender o que essa nova descoberta pode significar. Será que Elisa Samúdio pode estar viva? Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Antes de falar do passaporte, a gente precisa relembrar rapidamente o básico da história que chocou o Brasil em 2010. Elisa Samúdio era uma jovem que sonhava em ser modelo, chegou a participar de alguns filmes mais 18 e acabou se envolvendo com uma das figuras mais conhecidas do futebol brasileiro na época, o goleiro Bruno, então ídolo do Flamengo. O relacionamento foi conturbado, marcado por conflitos, negações públicas e uma disputa envolvendo o filho que Elisa teve com o jogador. Enquanto o Bruno negava a paternidade, Elisa insistia no reconhecimento e pedia ajuda financeira. Essa desavença se arrastou até que em 2010, a Elisa desapareceu. A investigação avançou, testemunhos surgiram, detalhes chocantes vieram à tona e a justiça chegou numa conclusão. A Elisa teria sido então assassinada. Nós já temos um vídeo aqui no canal contando esse caso inteiro, mas o fato é que o Bruno e os outros envolvidos acabaram condenados, mesmo sem a prova mais comum em situações como essa. O corpo da vítima não tinha sido encontrado. E é exatamente aí que surge o ponto mais sensível de toda a história. Sem corpo, sem sepultamento, sem despedida. O caso nunca teve um encerramento completo, nem para a família, nem para a opinião pública. Durante muito tempo, e na real ainda existe, circulou a lenda de que o Bruno teria dado o corpo de Elisa Samúdio pro próprio cachorro comer. Mas isso nunca passou de um mal entendido na interpretação das provas e dos depoimentos do caso. Muita gente imagina que Elisa Samúdio foi morta pelos cães Rottweiler. Que entregaram o cachorro, virou essa lenda, né? Virou. Negativo. Vou te contar com detalhes como foi a morte. Entra na casa do Bola. Quem é o Bola? Um ex-policial civil, matador, gente que pega dinheiro pra matar frio, calculista. Entraram com Elisa. Elisa não sabia o que ia acontecer. Quem estava lá? Macarrão e o garoto Sérgio. Tudo bem, tudo bem. Começaram a conversar, em determinado momento, o Bola pede pra ver as mãos de Elisa. Ela estica a mão, ele passa a mão assim. Nossa, que mão macia. Depois ele faz assim. Você não usou drogas esses dias, né? Ela não. Caramba. Aí ele, que mulher bonita. E virou ela de costa. Quando ele vira ela de costa, ele dá um mata-leão. Tá. Ele dá um mata-leão, torce o pescoço, ela cai, morta. Já morta. E aí o Bola fala, vocês aguardem aí no quintal. E ele ficou com a Elisa ali. Determinado momento, ele pega um pedaço que seria da mão de Elisa. Fala pra ele, olha a mão de Elisa, e joga pros cachorros Rottweiler que comeram aquele pedaço de carne. Mas não era a mão de Elisa, era um pedaço de carne qualquer que ele já tinha Na preparado. geladeira, enfim. Mas ele queria provar, olha, a mulher Sim. tá morta. E eles foram embora. Foram embora e contaram pro Bruno. A mulher já era. A grande maioria das pessoas sempre acreditou e ainda acredita que o Bruno mandou matar a modelo, mesmo com o corpo ali nunca tendo sido encontrado. Só que existe aquele velho ditado, sem corpo, sem crime, E isso acabou gerando, nem que fosse um pouco, dúvidas, teorias, especulações sobre o caso ao longo dos anos. E agora com essa descoberta desse passaporte aí em outro país, essa pergunta antiga volta com ainda mais força, E se tudo não tivesse acontecido do jeito que a gente acredita? Passaporte encontrado. Depois de anos com o caso praticamente encerrado, uma nova informação caiu como uma verdadeira bomba, na mídia nacional. Eu mesmo, quando eu vi aquilo, já fiquei em choque, Movi a galera aqui pra gente tentar entender o que estava acontecendo para trazer um vídeo explicando para vocês. Veio à tona então a notícia de que um passaporte em nome da Elisa Samúdio foi encontrado em Portugal. O documento, segundo o que foi divulgado, foi localizado dentro de um apartamento e acabou entregue às autoridades brasileiras no exterior. Rapidamente isso virou manchete, Vale dizer que quem deu o furo aí foi a equipe maior fofoqueira do Brasil aí, o Léo Dias. Inclusive os caras viajaram até Portugal para poder falar com esse brasileiro aí que encontrou o documento no apartamento. Segundo o relato da pessoa, que por segurança preferiu não se identificar, ele passava pela sala do imóvel quando reparou ali em um livro na estante e sobre ele estava o passaporte. Ao notar em nome de quem estava o documento, ele afirmou ter ficado assustado. Contou ainda que mora num apartamento compartilhado e que tinha acabado de voltar de 15 dias fora, que ele estava trabalhando. Olha, quando encontrei o documento e vi de quem era,
por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, já fiquei em choque, né? Porque pela foto eu já sabia quem que era a dona. Em uma das minhas voltas para casa, do trabalho longe, fico 15 dias, 20 dias fora de casa, ao entrar na sala para pegar uma roupa, no estendal, por curiosidade, tinha uns livros na estante e fui ver. O quadro é mais arejado, pega bastante claridade na sala. Então, quando cheguei do trabalho, fui apanhar uma roupa para tomar um banho, vi um livro, tinha uma curiosidade de chegar perto e ver o livro. Lá estava, em cima de um livro, visível, esse documento. De imediato, abri, né, para ver o que era, de quem se tratava, curiosidade também, né. Abri e vi logo de quem era. O que você sentiu? Na hora fiquei em choque, porque não é uma pessoa qualquer. Eu não sabia o que eu fazia na hora. Não sabia o que fazer, realmente. Sabia que eu teria que entregar às autoridades de imediato. Mas qual autoridade? Não sei qual. Na entrevista, ele ainda estava com o passaporte em mãos, mostrou que o documento realmente aparenta ser de Elisa, tudo ali oficial. No passaporte consta apenas um carimbo, né, de entrada de Elisa Samúdio em Portugal, datado em 2007, sem qualquer registro confirmado que ela tenha saído do país. Lembrando que o atestado de óbito da Elisa é de 2010, tá? De acordo com as autoridades ouvidas pela equipe do Léo Dias TV, o passaporte é original, é verdadeiro. Então, assim, fica um mistério no ar, né? O que esse passaporte estaria fazendo lá intacto? Se você olhar no vídeo, o passaporte tá novinho, né? Depois de tanto tempo perdido num apartamento, isso é no mínimo estranho, né? Evitando tocar, gente, porque eu tô sem luva, tá? Que não fique as digitais. O José, ele já tá com as luvas, mas tá vendo? Aí depois tem a página com a foto da Elisa. Com todos os dados dela, as informações de onde ela nasceu, a data de nascimento, a fotografia. Então eu posso garantir para vocês que é um documento, é um passaporte brasileiro oficial, original. E tem uma data, um carimbo de entrada dela aqui em Portugal, né? Um carimbo de entrada. Só que a gente folheou todo o passaporte, e eu tô aqui na frente do José, são 32 páginas, né, José? Não tem nenhuma página faltando, são 32 páginas, eu posso garantir que é um documento oficial. Nesse documento só tem o carimbo de entrada, não tem um carimbo de saída do país. O rapaz ainda disse que não dá pra ter certeza, mas afirmou que ficou intrigado, acredita que sim, que ela talvez possa estar viva, né, sei lá, imagina descobrirem isso agora. O que intriga a gente, o que eu senti quando eu encontrei esse passaporte, é que ela pode sim estar viva. Por quê? Quem teria uma mentalidade para trazer um passaporte na mala de um caso que teve repercussão internacional? Fica aí a pergunta. Quem teria coragem de trazer um passaporte desse para cá? Teria que ser um pouco maluco, né, para colocar um passaporte na mala de um caso que teve repercussão internacional no Brasil, no mundo todo, e trazer para Portugal, a não ser que seja a pessoa. No meu ponto de vista, tendo uma mentalidade assim de saber que eu não teria coragem de entrar com o passaporte de alguém que morreu, acredito que outra pessoa também não, a não ser que esteja envolvida nesse crime. Se essa pessoa entrou com esse passaporte, com certeza, não sei quem entrou ou deixou de entrar, mas acredito eu, ela está viva. Apesar dessa possibilidade surgir, é importante a gente manter o pé no chão, tá? Porque as informações indicam que se trata de um passaporte antigo emitido anos antes do desaparecimento dela. Não há registros de uso recente, não existem carimbos, né? Qualquer anotação que indique uma saída do país após o crime. E até agora não apareceu nenhum indício concreto de que Elisa tenha sido vista, né? Até chegou a rolar umas especulações, uns boatos na época de que ela teria sido vista na Europa, né? Mas não tem nada de mais concreto. Ela pode ter entrado legalmente lá em 2007, né, porque o carimbo é de 2007, deixado o passaporte por lá, ter perdido, sei lá, de repente, e saído do país. Eu fiquei sabendo depois que quando isso acontece, é bem comum quando você viaja para outro país, você não ficar andando com o passaporte na sua mão, porque justamente se alguém te roubar, se você perder, é uma dor de cabeça. Então você normalmente deixa ele onde você está, né, num hotel, numa casa que você está ali no outro país, e anda só com uma cópia, para poder mostrar ali se você for parado por alguma autoridade. E aí, não sei, talvez uma dessa, a teoria mais pé no chão que a gente possa imaginar é que ela tenha perdido esse passaporte, entrou em contato com ali embaixada, consulado, enfim, conseguiu voltar para o país e o passaporte ficou lá. Então assim, porque não tem registro de saída, né? E a morte dela foi em 2010. Então essa seria a hipótese, né, a teoria mais plausível, tá? Apesar de ainda assim ser muito estranho encontrar o passaporte dela lá nesse lugar, né? Depois de tanto tempo. Bom, ainda assim, a simples existência desse documento fora do Brasil já foi suficiente para reabrir a discussão sobre a possibilidade dela ainda estar viva, tá? Enquanto não há um corpo, sempre existe espaço para o famoso e se, né? Desde o início do caso circula uma teoria que em vez de morta, a modelo possa ter fugido para a Europa, tá? Em 2023, inclusive, em entrevista ao jornal O Tempo,
tempo, o goleiro Bruno voltou a levantar suspeitas sobre a morte. Tá? Ele nunca admitiu ter sido mandante de crime algum. Bruno afirmou ter dúvidas sobre vários pontos do caso e disse que na época ele foi obrigado a se calar, acrescentando que no momento certo tudo iria ser esclarecido. Eu até me lembro, que me recordo dele falar em entrevistas que em algum momento ele iria contar o que aconteceu pro Bruninho, né, que é o filho dele. Então assim, alguma coisa que a gente não sabe existe nessa história, que só o Bruno sabe, né, e talvez mais algumas pessoas. Será que esse momento da gente descobrir tudo seria agora? É quase certo que a defesa dele já esteja se mexendo nos bastidores, né, apesar de declarar que não vai se manifestar publicamente sobre o assunto. Já a dona Sônia Moura, né, a mãe da Elisa, afirmou ao site O Tempo que soube do passaporte encontrado, mas disse que só irá se pronunciar depois que ela e seus advogados confirmarem a veracidade do documento. Como eu já comentei, né, nesse momento o passaporte está em mãos das autoridades brasileiras em Portugal e agora resta aguardar então quais serão os próximos passos dessa novela, né, que ninguém imaginava que ganharia um plot twist justamente agora. O Consulado-Geral do Brasil em Portugal se manifestou por meio de um comunicado, abre aspas, o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa já fez uma comunicação oficial ao Itamaraty, em Brasília, informando que o passaporte foi encontrado e entregue ao consulado. Neste momento, aguardamos instruções sobre quais serão os próximos passos em relação ao documento. Bom, agora sendo sincero aqui, tá tentando ser o menos sensacionalista possível, é algo assustador, né? Aparecer do nada em um apartamento um documento de uma mulher que morreu há 15 anos, né? Cara, isso com certeza, isso é assustador pra caramba, né? Mas isso por si só não prova o deslocamento após o crime, tá? Muito menos fuga ou uma nova identidade. O que esse passaporte faz é reforçar algo que sempre teve ali, né? Essa história tem algumas lacunas que nunca foram totalmente preenchidas. A verdade é que a teoria de Elisa estar viva não nasce de evidências concretas, mas da ausência, no caso ali, da ausência do corpo, né? Que nunca foi encontrado. E quando surge algo assim, é óbvio que todo mundo vai ficar maluco. Agora é esperar, né, e ver onde essa história do passaporte vai dar. O que você acha? Comenta aqui qual que é a sua teoria. Eu tinha uma teoria que seria um plot twist maior ainda. Isso aqui é viagem da minha cabeça, tá? Não leva a sério, não. Que o Bruno, ele não matou Elisa, mas os caras tinham mandado ele matar, e aí ele pegou e falou, ó, pega aqui, porque o cara tinha muita grana, pega aqui esse dinheiro, some pra Europa e nunca mais dê as caras. Nunca mais dê as caras, senão você vai morrer. E aí ela sumiu. E aí ele sabe, ele teve que falar pros caras que matou ela, teve que assumir ter matado ela, e aí ele foi condenado. Isso seria muito louco, né? Tiraria o Bruno de um criminoso para um herói, né? É claro, né, que isso aqui é loucura da minha cabeça, não acredito, né, é uma hipótese, mas eu não acredito nessa hipótese, sabe? O que eu mais acredito é, de fato, ela tenha ido para lá, né, pra Europa em 2007, que é onde está carimbado o passaporte, e ter, sei lá, perdido, algo do tipo, e ter voltado sem o passaporte, e esse passaporte ficou lá. É o mais provável, já que não tem carimbo de saída do país, só de entrada em 2007, né? Se sei lá, se essa entrada fosse em 2011, 2012, ou mesmo em 2010, cara, aí o bagulho, aí sim, né? Mas fora isso, comenta aqui o que você acha, né? E esse caso, voltando aqui agora, em 2026, né? 2026 tá começando com tudo, hein? É isso, até o próximo vídeo, tchau!